Olá, irmãos, amigos, povo querido, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro para que possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto fala a respeito da ressurreição do filho de uma viúva, um jovem que tinha morrido fora do dia, fora da época. E essa não é a vontade de Deus para mim e para você, que nós venhamos morrer fora do tempo. Deus sabe o tempo que Ele tem de vida para nós. A Bíblia diz que é o Senhor que nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. E os planos de Deus, eles se cumprirão. Eu tenho aprendido, meus irmãos, nós somos imortais até que se cumpra os planos e propósitos de Deus nas nossas vidas. Agora, é claro que nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes tomamos decisões, escolhas por conta própria. Então, irmãos, estamos saindo dos planos e dos propósitos de Deus. E, infelizmente, muitos têm morrido fora da época. Muitos têm morrido fora dos planos de Deus. Mas essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o Senhor Jesus prova isso ressuscitando mortos, mostrando que nós não podemos morrer fora da época, mostrando que a vontade de Deus é que nós venhamos cumprir com o plano, com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 7, versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Versículo 12. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único. Olha para você ver. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Essa mulher já era viúva e ela tinha um único filho. E, meu irmão, a morte veio sobre aquela casa, a morte veio sobre aquela família. Mas não era a vontade de Deus. Aquela mulher já tinha perdido o marido, agora está perdendo o filho. Mas não era a vontade de Deus que este filho viesse a morrer. Tanto que Jesus vai ressuscitar este jovem. E diz assim, grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Jesus está falando para aquela mulher, não chore. Mas a circunstância que ela se encontrava, irmãos, era uma situação de choro, era uma situação de dor, de angústia, de desespero. Mas o Senhor Jesus está aqui, indo de encontro com essa mulher, e Jesus fala, não chore. Meu irmão, quando Jesus fala não chore, não fique triste, não fique desanimado, Ele não está falando isso só por falar, como um ser humano qualquer, um ser humano limitado qualquer. Nós, como seres humanos, às vezes falamos isso, fulano, não chora não, fica triste não, mas muitas vezes nós não proporcionamos a ajuda, o socorro que a pessoa precisa. Mas Jesus, Ele é o Deus do impossível. Jesus é o Deus de milagres. E Jesus está falando para aquela mulher, não chore. É porque Ele está falando, eu vou te ajudar.
Não fique triste, não desanime, porque eu sou contigo e eu tenho poder, eu tenho capacidade para te socorrer, para te abençoar, para te libertar, para abrir a porta, para multiplicar, para fazer o sobrenatural, para ressuscitar, meu irmão, se for o caso. Jesus disse para aquela mulher: não chore. Versículo 14, chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Queridos, Jesus está agora dirigindo a palavra ao defunto. Jesus então fala para aquele que está morto: jovem, eu te ordeno, levante-se. Queridos, tudo que Jesus fez é a vontade de Deus. E nós precisamos aprender com Jesus. Jesus falou para aquilo que estava morto: levante-se. Ou seja, aquilo que está morto, Jesus profetizou que haja vida. Que eu e você venhamos também a aprender com Jesus, a profetizar sobre a morte, profetizar vida sobre a morte, profetize cura sobre a enfermidade, profetize alegria sobre a tristeza, profetize paz em meio à confusão, profetize a prosperidade em meio à escassez. Vamos profetizar. Versículo 15, e o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Glória a Deus por essa palavra. Meu irmão, crê em Jesus. Crê em Jesus, crê na palavra de Deus, crê nas promessas de Deus. Vamos orar nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Deus todo-poderoso, Deus de milagres, Deus de cura, Deus da provisão, Deus da ressurreição. Pai, nessa hora eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas e nós declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, ó Deus, sobre a nossa família. Que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja, ó Deus, o conhecimento do Senhor, que se cumpra os planos e propósitos do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Meu irmão, guarda essa palavra no seu coração, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.